Hoje você vai conferir 10 coincidências bizarras e difíceis de acreditar que realmente aconteceram. Número 10. Os irmãos gêmeos que foram separados e viveram vidas idênticas. Dois irmãos gêmeos de Ohio foram separados no nascimento e cresceram sem saber da existência um do outro. No entanto, suas vidas tiveram semelhanças bem estranhas. Os dois foram batizados com o nome James pelas famílias adotivas, e ambos foram criados para serem policiais. Os dois se casaram com mulheres chamadas Linda. Cada um deles teve um filho chamado James Alan, com a diferença apenas de um L na escrita. Eles também tiveram um cão com o mesmo nome, Toy. E não para por aí, os dois irmãos acabaram se divorciando de suas parceiras e ambos acabaram se casando novamente com novas mulheres com o mesmo nome, Beth. Número 9. Alan Poe tinha uma máquina do tempo? Algumas pessoas realmente acreditam nisso. De qual outra maneira ele poderia saber sobre um acontecimento quase meio século antes de acontecer? No livro titulado The Narrative, de Arthur Gordon Pym de Nantucket, o autor descreve de que maneira 4 marinheiros que sobreviveram a um naufrágio foram obrigados a comer um infeliz garoto chamado Richard Parker. Mesmo Poe afirmando que a história havia sido baseada em fatos reais, isso não era de fato verdade. 46 anos depois, no entanto, um barco afundou e os membros da tripulação que foram resgatados foram forçados a comer um garoto para sobreviver. O nome dele? Exatamente, Richard Parker. Número 8. Mark Twain previu a própria morte. Bem, se não previu, então foi uma enorme coincidência. O escritor nasceu em 1835, quando o cometa Halley passou pela Terra. O cometa só passa uma vez a cada 76 anos, e Twain previu que morreria na próxima passagem. Em 1909, ele disse a seguinte frase: "Cheguei com o cometa Halley em 1835. No próximo ano ele virá novamente. E espero ir com ele." O escritor morreu no dia da aparição do cometa em 1910. Número 7. A Senhorita Inafundável. Dependendo do ponto de vista, Violet Jessop poderia ser uma mulher muito sortuda, ou um verdadeiro mau presságio. A aeromoça e enfermeira estava no navio HMS Olympic quando ele bateu no HMS Rock. Ela também estava a bordo do HMHS Britannic quando ele afundou após bater em uma mina marinha. E por incrível que pareça, também estava viajando no RMS Titanic quando ele afundou após se chocar contra um iceberg no Atlântico Norte. Não é à toa que ela passou a ser conhecida como a Senhorita Inafundável. Número 6. O caso de Anthony Hopkins e o livro. Quando Anthony Hopkins estava se preparando para A Garota de Petrovka, ele queria encontrar a versão original do livro escrita por George Pfeiffer para poder estudar antes das filmagens começarem. Porém, por mais que ele procurasse, ele não conseguia encontrar uma cópia. Até um dia, quando ele estava sentado no metrô e encontrou uma cópia no vagão em que viajava. Mas isso não é tudo, porque quando Hopkins conheceu o autor mais tarde, Pfeiffer disse a ele que também não tinha uma cópia do livro. Por quê? Porque ele havia emprestado a um amigo que perdeu acidentalmente no metrô. Número 5. Coincidência ou reencarnação? O fundador da companhia Ferrari, Enzo Ferrari, morreu no dia 14 de agosto de 1988. Apenas um mês depois, no dia 15 de outubro, nascia o jogador do Arsenal, Mesut Özil. Dê uma olhada nas duas fotos lado a lado. Uma grande coincidência? Ou uma prova de reencarnação? Você decide. Número 4. Simpsons previram Trump presidente. Os Simpsons são conhecidos por preverem com precisão todo tipo de acontecimento, mas o mais impressionante até agora foi adivinhar que Donald Trump se candidataria à presidência dos Estados Unidos. Ninguém levou isso muito a sério, mas os Simpsons conseguiram enxergar isso lá atrás. Enorme, estranha e assustadora coincidência. Número 3. O ciclista holandês que escapou de 2 acidentes de avião. Acredite ou não, o ciclista holandês Martin de Jong escapou não apenas uma, mas 2 vezes de acidente de avião em sua vida. Ele não apenas deveria estar a bordo do voo 370 da Malaysia Airlines, que desapareceu, e decidiu pegar um outro voo 1 hora antes, como também deveria estar no voo 17, da também Malaysia Airlines, que acabou sendo derrubado na Ucrânia em 2014, após mudar para outro voo para economizar. Número 2. O homem que previu o naufrágio do Titanic. Em 1898, 14 anos antes do Titanic afundar, Morgan Robertson, um escritor de fantasia dos Estados Unidos, escreveu a respeito de um navio afundando em uma novela chamada Futilidade. Para ficar ainda mais assustador, o navio no livro foi chamado de Titã, mas essa não é a única das semelhanças. Por exemplo, como no Titanic, Titã também foi descrito como inafundável.
Ele também não possuía botes salva-vidas o suficiente e os dois colidiram com icebergs no Atlântico Norte. Número 1. As estranhas coincidências entre Lincoln e Kennedy. Dois presidentes americanos, Abraham Lincoln e John F. Kennedy, compartilham muitas coincidências difíceis de acreditar. Ambos foram mortos por um tiro na parte de trás da cabeça, morreram em uma sexta-feira e antes de uma celebração. Kennedy foi assassinado na véspera do dia de Ação de Graças e Lincoln antes da Páscoa. Os dois estavam acompanhados de suas esposas e outro casal. Mas ainda tem mais. Os dois tinham um amigo chamado Billy Graham, ambos tinham 4 filhos, secretários que possuíam nomes iguais aos deles, e o sucessor de ambos tinha um vice-presidentes chamados Johnson. Você acabou de assistir mais um Top 10 do Você Sabia TV. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!